Paz do Senhor, a todos que estão nos ouvindo através dessa live, né? E graças a Deus, né, por mais um dia que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui cultuando e bendizendo o nome do Senhor, falarmos a respeito de mais uma lição bíblica, né, da Escola Bíblica Dominical, o dia 24/5, que nos fala sobre apresentar ao Senhor Jesus os nossos questionamentos, né? Sabemos que enfrentamos momentos difíceis, né? Estamos passando por provações, por lutas, mas o que Deus ele quer das nossas vidas é que nós dediquemos a nossa vida um tempo para Ele, né? E apresentamos diante dele as nossas petições, os nossos pedidos, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, os nossos problemas. A oração ela não é só uma forma de você também pedir a Deus, né? Você pede a Deus, você fala com Deus, mas você questiona a Deus em muitas situações, às vezes apresenta a Deus mediante a problemas que você enfrenta na sua vida, mas nós louvamos a Deus por isso, né? E através dessa palavra, Deus nos ensina a orarmos, a buscarmos a Ele, mesmo em meio às dificuldades, apresentarmos diante dele as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas lutas, né? A oração é isso, é um diálogo constante entre o homem e Deus. Nós temos que manter essa comunhão íntima com Ele, buscando a presença dEle em todos os momentos da nossa vida. Sempre através da oração, ela é um sacrifício de oração, né? Quando a Bíblia fala, rogo-vos, pois irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ele nos fala também de um culto de oração. Quando nós apresentamos diante de Deus as nossas petições, os nossos rogos, e é um momento em que nós dialogamos com Ele, falamos com Ele, colocamos a nossa dúvida na mesa, à disposição do Senhor. Você não deve ter receio de falar com o Senhor, né? Em buscar a Deus, em colocar diante dele as suas dificuldades. Deus conhece, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe, Ele conhece, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você os seus problemas, Ele quer ouvir de você algo. Isso cria essa comunhão íntima em vários aspectos, né? Que nós devemos sempre estar mantendo essa comunhão com Ele, né? Então nós temos que entender isso para a honra e glória do Senhor. Eu gostaria que, para tanto de transmitir essa mensagem, eu gostaria de meditar com os irmãos no texto, né? Está aqui no livro de Salmo 73, né? Versículo 1, que são os textos de referência. E no versículo 1 diz o seguinte: a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça divina, mas o fim deles a demonstra, né? Versículo 1 diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os ímpios, para com os limpos de coração. No capítulo 77, Salmo 77, no versículo 3, 4, né, e o versículo 7 nos diz o seguinte, versículo 3 diz o seguinte: lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Versículo 4, sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Versículo 7, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? No versículo 11 do mesmo capítulo ele diz o seguinte: lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Versículo 16 nos diz: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também
se abalar. Amém, meus amados irmãos? Essa palavra aqui ela é muito poderosa, né? Porque coloca muitas vezes o homem numa situação em que ele, não que ele duvide de Deus, né? Mas que ele expõe diante de Deus algumas coisas que às vezes para nós como seres humanos é difícil de nós compreendermos, né? Passamos por determinadas situações tão sofríveis, né? Passamos por determinadas situações em que somos submetidos a determinadas provações e determinadas dificuldades na vida que nos faz com que questionemos a Deus em algumas situações. Isso me faz lembrar da passagem do próprio apóstolo, do próprio João Batista, né? Profeta João Batista, homem de Deus, em que ele esteve preso, né? Foi preso pelo fato de ele falar uma verdade, pregar a palavra de Deus com autoridade, e ele disse a Herodes que estava possuindo a mulher do seu irmão. Isso era uma prostituição, e ele foi condenado por isso, foi jogado na prisão. E isso faz pensar muitas vezes, irmãos, por estar fazendo a obra de Deus, nós somos falhos, né? Nós somos falhos em inúmeras atitudes que tomamos, mas fez com que João Batista também pensasse, falou, será que Deus está comigo? Será que eu estou procurando viver e pregar a palavra de Deus, e preguei uma verdade, e hoje eu estou no calabouço, estou nessa prisão? E ele conversa com os seus discípulos, os discípulos de João, conversa com ele para que eles mandassem uma mensagem para Jesus. Se Jesus era aquele que iria de vir mesmo, se era aquele que está descrito na Bíblia, né, sobre aquele que viria para resgatar a humanidade, para salvar o mundo. E ele faz questionamentos a Jesus no momento de sofrimento, no momento de angústia, no momento de aflição. E quando os discípulos de João se aproximam de Jesus, Jesus, olha, fala para João que que eu sou aquele que haveria de vir mesmo. E fala para João que os cegos enxergam, que os coxos eles andam, que os doentes eles são curados das suas enfermidades, que os possessos de demônios, os demônios deles são expulsos e eles são limpos. E Jesus falou, e Jesus, quando ele se refere a João, que diria os homens com uma cana quebrada lá no deserto? João foi um dos maiores entre todos os profetas em que a Bíblia nos relaciona, o último dos profetas, mas foi um dos maiores na sua grandeza, na sua espiritualidade. Isso é uma palavra de consolo para cada um de nós, porque muitas vezes, irmãos, passamos por situações em que nos faz pensar, de até duvidarmos de algumas coisas, né? Duvidarmos da soberania e da bondade, e do poder e da autoridade de Deus. Estamos vivendo situações hoje dessa forma, né? Tanta dificuldade, tanto desemprego. A reportagem mostra lá 2 quilômetros de pessoas na fila para pegar uma cesta básica para poder sobreviver. E essa crise ela não é uma crise somente a nível Brasil, mas é uma crise de ordem mundial, né? A pandemia, a doença. E a doença ela leva consigo também a miséria, a pobreza. Mas o segredo da vitória do cristão é a oração. É orar a Deus, é clamar ao Senhor, é humildemente se posicionar diante de Deus. E Deus ele não rejeita um coração que faz a Ele questionamentos, que coloca em mesa as dificuldades que
porque eles passam, né? Então nós temos que entender isso. O textuário aqui nos diz, né? Nos diz o seguinte: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, né? E é um momento que talvez nós temos que ter essa consciência, né? Nós temos que nos aproximar mais de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, e Ele, né, anunciou para mim todas as suas obras. Então, é esse o momento ao que a oração se refere a cada um de nós, né? A oração, ela se refere a isso, né? Deus, ele coloca na nossa mente o que é a sua obra, né? Então, como filho de Deus, nós podemos apresentar diante de Deus as nossas petições, né? Os nossos temores, as nossas angústias e as nossas incertezas. Jesus ensina aos seus discípulos sobre a oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Quer dizer, a oração, ela é um convite para que Deus faça parte, o reino de Deus, a glória de Deus, ela faça parte do nosso coração e da nossa conduta, da nossa vida em geral. Nós, através da oração, nós nos submetemos à vontade de Deus. Nós nos submetemos à vontade de Deus. E é através da oração que a gente nos colocamos diante dele e apresentamos a ele as nossas incertezas, né, os nossos temores. E nos diz ainda a palavra, né, santificado seja o teu nome, a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quer dizer, a vontade de Deus, ela é sempre soberana em nossas vidas, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu o reino é o poder e a glória para sempre. Nós vemos exemplos de oração de pessoas, por exemplo, a mulher, o exemplo que Jesus deu sobre a mulher viúva, que havia um juiz iníquo na cidade e aquela mulher sempre pedia para que aquele juiz resolvesse a causa dela, né? Mas pela persistência da mulher, pelos questionamentos da mulher, aquele juiz, mesmo sendo iníquo, atendeu a necessidade daquela mulher. E Jesus não é um juiz iníquo, ele é um juiz reto, é um juiz soberano. E Jesus está à disposição de poder atender às suas necessidades. E às vezes, se orando a Deus, mesmo buscando ao Senhor com toda a educação e falando a Deus, mas às vezes a persistência em orar a Deus, a buscar ao Senhor, vai ser na sua vida o resultado das bênçãos de Deus sobre você. A persistência nos dá a garantia de grandes vitórias. E a Bíblia nos fala sobre a oração, né? Mateus lá, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Mateus capítulo 6, eu não me lembro o versículo agora. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, abrir-se-vos-á. Quer dizer, pedir, pedir, quer dizer, você está numa oração de persistência, de buscar a Deus continuamente, de clamar ao Senhor continuamente. A oração não é uma coisa que você ora hoje e daqui 10 dias você vai orar novamente. Você tem que orar sempre, continuamente. Daniel orava quase que 3 vezes ao dia. Paulo orava 3 vezes ao dia. Sempre quando eles tinham um lugar determinado, um caminho determinado, eles estavam de joelhos orando a Deus, né? Oração, ela pode ser feita em qualquer momento. Você tem uma disponibilidade ali de se orar a Deus, clamar ao Senhor, buscar a Ele. Então nós temos que conservar isso em nossas vidas, né? Então nos fala sobre um momento em que Asaf, né, que esse salmo é o salmo de Asaf, 12 salmos, se não me falha a memória, são de Asaf, dentro
do livro dos Salmos, né? E Asaf faz esse questionamento, mas em um dos questionamentos ele fala, mas por que que os ímpios prosperam? Né? Por que que os ímpios prosperam e nós, os servos de Deus, passamos muitas vezes por muitas e inúmeras aflições? E ele questiona, fala a Deus dizendo o seguinte, Senhor, os meus pés quase caíram, faltou pouco para escorregar, né? Porque eu tinha inveja dos soberbos, né? Ao ver a prosperidade dos ímpios, com toda a sua malignidade, com todos os seus problemas, prosperavam. E ele fez esse questionamento a Deus, né? Esse salmo de Asaf, questionamento a Deus. Nós vamos entrar no detalhe dessa lição, né? E isso é uma bênção muito grande. Aleluia, Jesus. Então, entender isso, né? E o Salmo 73 e 77, ele contribui muito para as nossas reflexões, né? Temos que refletir sobre as orações em cada momento difícil da nossa vida cristã. Entender que a misericórdia e a bondade de Deus, ela permanece em todos os momentos da nossa vida, em todos. Não é que a misericórdia e a bondade de Deus permanece só no momento da aflição, em todos os momentos. E a gente tem que entender isso, né? Nós vemos com esse exemplo aqui do questionamento de Asaf, por que que os ímpios prosperam e fazendo coisas, tramas, tramóias, e aparentemente eles são felizes, né? E Asaf, ele tem uma resposta de Deus, e Deus fala com ele, não tem por que você ter inveja dos soberbos ou dos ímpios, porque tudo o que eles fazem é temporário. E eles têm que se cuidar para que eles estão em cima de caminhos bem escorregadios, que a qualquer momento eles podem escorregar e não voltar mais à vida, né? E ele diz que o questionamento é justamente disso, eles se vestem de um colar, os soberbos, né? E os seus olhos são cheios de inveja, de inchados, imaginações más, e conseguem prosperar na sua vida. Mas o que Deus queria mostrar é que nós devemos enxergar as coisas de um outro ângulo, de uma outra forma, de uma outra maneira. Quando nós temos a mente de Cristo, quando a mente de Cristo ela chega dentro do nosso coração, da nossa alma, a gente consegue enxergar o mundo de uma maneira diferente. E isso é para quem realmente vive uma vida de oração, uma vida de busca constante com Ele. Quando você está em comunhão com Ele, você consegue entender qual é a perfeita e a boa vontade de Deus para as nossas vidas. E Deus, eu quero dizer aos irmãos que Ele supre todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades, todas as nossas aflições, todos os nossos problemas. Talvez você esteja pensando com você mesmo, falando, mas Senhor, eu estou passando por tanta dificuldade e luta, eu vou perecer. Não vai não. Não vai não. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos guarda e nos livra de todo mal. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus. Deus está no controle de toda a situação. E mesmo que essa vida ela não exista mais, mesmo que você parta desse mundo, o que te espera é um mundo de glória, é uma porta para a vida eterna. Vamos entender aqui, irmãos? E é uma bênção muito grande quando nós entendemos os preceitos de Deus, né? Aleluia, Jesus.
E continuando aqui, irmãos, no versículo 7, né? Lendo a palavra do Senhor aqui, versículo 7, sobre foram livros que foram escritos há 722 anos antes de Cristo, né? No versículo 7 ele diz: os olhos deles estão inchados de gordura e superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente. Ele fala sobre a descrição dos ímpios, né? A descrição dos ímpios aqui. Dizem que o coração deles são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente. A Bíblia aqui ela nos dá uma descrição do que é o ímpio, né? Do homem sem Deus. E era o que Asaf tinha, era inveja deles, porque eles fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus, vivendo maliciosamente, vivendo opressoramente, né? Vivendo de maneira arrogante, eles conseguiam prosperar. E nos diz que eles erguiam, a descrição que dá em relação ao ímpio, que eles erguiam a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, né? Pelo que o seu povo volta aqui e as águas do copo cheio se lhe espremem. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios e todavia estão sempre em segurança. Quer dizer, às vezes nós temos uma visão deturpada de determinadas coisas, né? Quando nós nos colocamos e estamos na dúvida, né, de algumas coisas, passando por determinados problemas, porque os problemas fazem parte da nossa existência, da nossa vida. Muitas vezes nós duvidamos, né? Duvidamos de algumas ações de Deus. Duvidamos. É fraqueza nossa, né? Como João Batista também duvidou, falou: Senhor, tu é aquele que havia de vir mesmo ou não é? Ele passou por um momento em que estava uma aflição, mas ele recebeu de Deus uma palavra de conforto, um elogio de Deus, um fortalecimento de Deus. Então tem determinadas situações na nossa vida que Deus esclarece as nossas dúvidas, né? Mesmo em meio às fraquezas, né? E quem foi Asaf? Asaf foi um músico, né? Ele servia a Deus, era um levita. Ele teve o privilégio de 12 salmos na Bíblia, compor 12 salmos na Bíblia em forma de oração, e ele compôs esse salmo aqui justamente uma forma de oração, mas uma forma em que ele apresenta diante de Deus os seus questionamentos. Tem um hino que diz o seguinte, que os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulação, né? E é interessante isso, né, irmãos? Quando muitas vezes passamos por duras provações e aflições na nossa vida, vem as inspirações de Deus em nossos corações e conseguimos falar e expressar de uma maneira tão tranquila, calma, serena aquilo que Deus quer através de cada um de nós, né? E é interessante que a gente leva diante de Deus os nossos questionamentos e Deus ele tem uma resposta para todas as nossas dúvidas, todas elas, né? E aqui ele fala, né? Ele descreve: eis que estes ímpios são ímpios, né? Todavia estão sempre em segurança. Eles aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Quer dizer, Asaf ele chegava a pensar da seguinte forma: os ímpios prosperam no seu caminho, fazendo impiedade, cometendo erros, sendo arrogantes, e eu na minha humildade, na minha inocência, tendo lavado as mãos, eu sou afligido a cada dia da nossa manhã. Não é essa a impressão que você tem, irmãos?
A impressão que você tem, fala, puxa, eu sou uma pessoa que procuro viver uma vida honesta, uma vida segundo a vontade de Deus, segundo os preceitos do Senhor, e passo por tanta aprovação, por tanta luta, por tanta dificuldade, até por problemas financeiros, problemas socioeconômicos. Você fala com Deus, fala, Jesus, o que acontece? E você vê pessoas aí que fazem, que não têm comprometimento com Deus. A Bíblia fala que são homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, e que estão por cima, né? Estão prosperamente, na sua vida, bem de maneira próspera, né? Está vivendo de maneira próspera. Mas aí, sabe o que acontece, irmão? Deus dá a resposta para Asaf dessa dificuldade que ele está tendo. Quando pensava em compreender isso, eu fiquei de sobremodo assustado ou perturbado. Até que entrei no santuário de Deus e então entendi eu o fim deles. Ele entra no santuário de Deus e Deus faz com que ele entenda o fim dos ímpios. Aí ele diz o seguinte, olha, certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase nos momentos ficam totalmente consumidos de terrores. A Bíblia nos fala o seguinte, irmãos, que a nossa vida ela é como um vapor, que ela aparece e depois ela vai se desvanecendo. A gente não pode pensar na nossa vida somente na nossa existência aqui terrena. Né? Nós não podemos ter uma visão deturpada das coisas. Né? Nós temos que compreender os propósitos e os preceitos de Deus. Todos aqueles que a Bíblia fala que querem viver piamente, ou seja, uma vida de fé, uma vida de comunhão com Deus, ele padecerá perseguição, padecerá aflições. Mas isso não impede com que você coloque diante de Deus as suas dificuldades. Senhor, estou tendo dificuldade em buscar a Ti, estou tendo dificuldade em algumas áreas da minha vida. Preciso de que o Senhor me esclareça, preciso que o Senhor me dê força, preciso que o Senhor abra as portas, e Deus abre as portas. Então, quando nós nos colocamos diante do Senhor, não é uma imposição, não é nada disso que eu estou falando de algo que você coloca diante de Deus e coloca suas dúvidas diante de Deus, Deus ele prospera e ele abençoa o seu caminho. E ele chega a dizer o seguinte, olha, como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordardes, desprezarás a aparência deles, dos ímpios. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. E ele diz ainda no versículo 24, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. O que eu quero dizer aos irmãos é isso, né? Persevere sempre. Coloque diante de Deus as suas indagações. A oração é a chave da nossa vitória. E mesmo que você, em determinadas situações, tenha dúvida de algo, peça a Deus a orientação, peça a Deus o esclarecimento, peça a Deus graça, força para que você possa superar os momentos difíceis. A indagação, o questionamento, ele faz parte da nossa vida, né? Desde pequeno, a criança ela chega para o seu pai, mas por que disso? Por quê? Os porquês, né? Tem a idade de 2, 3 anos, que é a idade dos porquês, né?
em que a criança ela indaga os seus pais, né? E nós somos como crianças para Deus, né? Quando nós fazemos perguntas por Deus, o porquê das coisas, é porque nós queremos uma compreensão melhor. Talvez essa palavra ela seja de alívio ou de refrigério em um momento de dificuldade que você esteja passando nessa hora. Sabemos muito bem que estamos enfrentando dias difíceis, né? Dias difíceis não só aqui, mas no mundo todo, né? Estamos vivendo momentos difíceis, mas eu quero dizer a você nesta manhã que o grande segredo da vitória do cristão é a oração. É a oração. Mesmo que em determinados momentos que a oração ela não sirva para pedir algo, agradecer algo, mas simplesmente, às vezes a oração ela serve para questionar, mas dentro um questionamento santo, né? Senhor, por que determinadas situações estão ocorrendo? Por que, né? Eu não consigo compreender determinadas situações que ocorrem na vida, né? Que é o que aconteceu com Asaf, não conseguia compreender a prosperidade dos ímpios, né? E os ímpios fazendo maldade e fazendo coisas erradas, né? Mas Deus sabia de que por trás de todas aquelas maldades, a prosperidade era uma prosperidade falsa. Era um castelo construído de areia. Ele sabia que aquela prosperidade que os ímpios estavam fazendo era em cima de maldades, em cima de engano, em cima de coisas que não agradavam a Deus. Quer dizer, até os ímpios prosperam, mas eles podem prosperar realizando coisas que não agradam a Deus. Nós temos a passagem bíblica lá que fala sobre Zaqueu, né? Que ele deu ao Senhor, ou devolveu ao Senhor, o dinheiro que ele recebeu quadruplicado. Ele era um funcionário público e acabava roubando, e a sua prosperidade era dentro dessas más intenções, né? Deus ele sempre mostra para nós, irmãos, o que está por trás de todas as situações. Deus nunca nos deixa enganado. E quando você se dispõe a orar a Deus, a buscar ao Senhor, a clamar a Ele em oração, Deus ele mostra toda a verdade para você. Deus ele não omite, ele não esconde. Então é você esperar um pouquinho de tempo, né? Você entender que Deus está contigo nessa peleja e sabe da peleja, que a peleja ela é bem grande, né? Que Deus abençoe a cada um nesta manhã, né? Uma breve palavra para que você possa entender, né? Apresentar diante de Deus as nossas dificuldades, os nossos problemas e as nossas aflições. Sempre orando e buscando ao Senhor humildemente. Não entre em desespero. Tenha calma, paciência e tranquilidade. Com certeza Deus ele está ouvindo o seu clamor, está ouvindo as suas petições e na hora certa Ele vai agir. E mesmo que Ele não esteja agindo nesse momento, é porque Deus está te aperfeiçoando. Ele está trabalhando para que você seja uma pessoa melhor. Quantos benefícios você tem alcançado na sua vida, né? Vendo todos esses problemas que estamos enfrentando, você tem crescido em algumas coisas, né? A gente não pode olhar a vida. Eu falei na semana passada, né, que até o ar que nós respiramos está melhor, né? Porque nós não temos tanta circulação de carro, muitas fábricas não estão funcionando 100%, então você não tem tanta poluição. E essa não poluição, o que acontece? Até as árvores, até as folhas, elas se tornam mais bonitas, mais frondosas, né? O céu está mais agradável. Então a gente tem que olhar as dificuldades que nós temos da pandemia, mas temos que olhar também para os benefícios, né? Para as bênçãos de Deus. Então,
Nem sempre, irmão. Todos nós estamos sujeitos a passar por tribulações, né? Nós não somos imunes às dificuldades, mas nós devemos também olhar para as dificuldades como uma forma de aprendizado. Nós estamos aprendendo, então viver uma vida de oração, estar sempre clamando a Deus, pedindo a Deus misericórdia, você está aprendendo de Deus, né? Deus está falando ao seu coração continuamente, você está aprendendo de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, né? A todos vocês que estão aí ouvindo a palavra, que Deus abençoe e que fortaleça a sua fé, né? Como fortaleceu a de Asaf. Em vez de sair da presença de Deus, ele se coloca na presença de Deus e apresenta diante de Deus os seus problemas e os seus questionamentos. E essa é a postura que Deus quer de cada um de nós nesta manhã. Orar para colocar diante de Deus os nossos questionamentos e as nossas dificuldades. Que Deus abençoe a cada um nesta manhã, que Deus continue transformando as nossas vidas e os nossos corações mais e mais. Amém? A paz do Senhor. Que Deus abençoe.